O título da mensagem de hoje é A Palavra da Cruz, Poder de Deus. Paulo afirmou que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Assim sendo, o poder da cruz não reside na sua exibição, mas na sua pregação. E essa mensagem nada tem a ver com o formato peculiar da cruz, e sim com a morte de Cristo sobre ela, como declara o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Foi este versículo que encaminhou Martim Lutero a deixar certos costumes religiosos da religião que seguia e ser um cristão que se baseava estritamente no poder do Evangelho, como ele declara em seus livros, e não para aqueles que usam ou exibem, ou até fazem o sinal da cruz, como se algo valesse para proteção ou para simbolismo de alguma posição religiosa. E o que é esse Evangelho que salva? Paulo afirma explicitamente: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, por ele também sois salvos, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa declaração está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Repetindo, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, e por este Evangelho também sois salvos. Vejam que o verbo está no tempo presente. Sois salvos porque ouviu o Evangelho e creu. O que é Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Para muitos que ouvem isso, choca o fato de o Evangelho não incluir a menção de uma cruz. Por quê? Porque a cruz não era essencial à nossa salvação. Cristo tinha que ser crucificado para cumprir a profecia relacionada à forma da morte do Messias, que profeticamente está indicado no Salmo 22, que passamos a ler para conhecimento dos nossos ouvintes, que às vezes não têm assim muita familiaridade com a Bíblia Sagrada e podem agora adquirir através da leitura. Temos aqui a palavra que diz o seguinte, a afirmação de Davi, que o Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Porém, tu és santo que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços,
meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles veem e me contemplam, repartem entre si meus vestidos, lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Então está aqui o Salmo 22, que é dirigido, como se Jesus estivesse se expressando desta forma quando esteve pregado ali na cruz. E nós conhecemos que quando Jesus estava pregado ali na cruz, havia 2 salteadores aos seus lados, um à direita, outro à esquerda. Um deles, um facínora, zombava: desce dessa cruz, salva-te a ti, a nós também. Num tom zombador, escarnecedor do próprio Jesus. Mas o outro, reverentemente, dizia: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós aqui estamos porque merecemos. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez, e pede a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi pronta: hoje tu estarás comigo no paraíso. Que felicidade este homem, no final da sua vida, um tipo de pessoa que havia errado grandissimamente. Agora ele está arrependido de todos os males praticados e está recorrendo a Jesus pedindo misericórdia, e encontra essa misericórdia. O imprescindível era o derramamento de sangue de Cristo em sua morte, como prenunciado nos sacrifícios do Antigo Testamento, pois sem derramamento de sangue não há remissão, e o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17, versículo 11. Então, aí está, e apontamos mais que a cruz nos revela a malignidade do homem e o amor de Deus, como nós acabamos de mencionar. Pela eternidade adentro, a terrível verdade de que abaixo da bonita fachada de cultura e educação, o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, como lemos em Jeremias 17, versículo 9, capaz de executar o mal muito além de nossa compreensão, até mesmo contra o Deus
que o criou e o amou, e que pacientemente o supre. Será que alguém duvida da corrupção, da maldade do seu próprio coração? Que tal pessoa que me ouve, olhe para a cruz e recue dando uma reviravolta a partir de seu ser mais interior. Não é à toa que o humanista orgulhoso odeia a cruz. E a cruz prova que existe perdão para o pior dos pecados. Nossa redenção aconteceu através do fato de que Jesus foi ferido e sua alma foi dada como oferta pelo pecado. Isaías 53:10. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. A morte de Cristo é uma evidência irrefutável de que Deus precisa, em sua justiça, punir o pecado, que a penalidade irrefutável precisa ser paga. Como contrário, não pode haver perdão. E o fato de que o Filho de Deus teve que suportar a cruz, mesmo depois de ser chamado a seu Pai, ao contemplar em agonia e carregar nossos pecados, se possível, passe de mim este cálice. É prova de que não havia outra forma de o ser humano ser redimido. Quando Cristo, perfeito homem sem pecado e amado de seu Pai, tomou nosso lugar, o juízo de Deus caiu sobre ele em toda a sua fúria. Qual deve ser então o juízo sobre os que rejeitam a Cristo e se recusam a receber o perdão oferecido por ele? A resposta está com você, meu prezado ouvinte. Como é que você vai responder essa pergunta? Qual deve ser, então, o juízo sobre os que rejeitam a Cristo e se colocam a receber perdão oferecido por ele? Como é que vai você comparecer diante de Deus no dia de juízo? Que alegação você vai ter, vai dar? Que o seu coração possa se comover nesta hora quando falamos a palavra de Deus e que você possa ouvir de Jesus a palavra que ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo porque se arrependeu dos seus erros cometidos e os reconheceu, e Cristo deu para ele o perdão que daria para qualquer pessoa que o busca com sinceridade, querendo salvação através da sua morte na cruz. Amém.